Sei, querido, que mesmo assim, enfermo, resfriado, a gente tem, né, que fazer a obra do Senhor, porque não é uma gripe, não é nada disso que vai nos impedir de fazer e viver as obras de Deus. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 19, de versículo 1 a seguir. Amém. Aleluia. Mesmo assentado. Amém? Amém. Estarei lendo. Por título, Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia que passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Até aqui, queridos, já foi orado, e eu creio que nós estamos assim todos debaixo da graça do Senhor. E Deus Ele possa me dar, aleluia, plenamente da palavra, que possa dar um bom entendimento a vocês. Queridos, antes de deixar a mensagem, eu sei que no dia a gente passa por coisas, situações, aleluia, a gente conversa com pessoas, a gente pode ouvir um pouco delas. E eu vi uma pessoa dizendo assim: eu queria tanto entender a obra de Deus, o agir de Deus. Eu falei: quando tu entender, tu me fala, porque até hoje, aleluia, eu não entendi a forma que Deus age. Sabe por quê? Porque nem sempre é da forma que a gente quer ou da forma que a gente pensa. Às vezes nós entregamos algo na mão de Deus, a gente pensa que vai acontecer exatamente daquela forma que a gente está pensando, mas Deus Ele faz de forma totalmente diferente. E prova é, aleluia, que eu falo que tem um versículo que se encontra em Romanos 8, 28, que eu tenho ele para mim, que fala assim: que todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso me traz a memória quando nós nos congregávamos na igreja ali pequena, aleluia, eu comecei a trabalhar no período da noite. Eu não podia ir para a igreja, porque estava no trabalho. Só tinha um dia de domingo de folga. Ia para a igreja cansado, com sono. E eu cheguei em casa e falei: Deus, isso está me atrapalhando, eu estou podendo fazer a tua obra, estou podendo cultuar. Faz uma providência, meu Pai. E aí, como eu falei, querido, a gente pensa que vai acontecer de uma forma, acontece de outra, totalmente diferente. E ali eu trabalhando, pouco dia depois, não tinha nem um mês de trabalho, eu fazendo um processo ali, o meu dedo acabou entrando na máquina, resultado, esmagamento, esmagou 3 dedos. Ficou parecendo aquela carne moída, aquele osso ficou exposto para fora. E eu fiquei paralisado porque eu não estava acreditando. E exatamente isso. Havia 7 meses que eu não via minha família, que eu não tinha ido lá na minha cidade, porque eu não sou natural daqui. E depois disso, queridos, aconteceu tudo isso. Eu passei por uma fase difícil porque foi doloroso a recuperação, 4 meses. Mas depois de tudo isso, eu pude ver minha família. Meus dedos, graças a Deus, estão aqui. Eu não teve nenhum dano. E para honra e glória de Deus, querido, eu pude mudar de horário, trabalhando um dia. Na parte de hoje eu não perco um culto. Aleluia, como eu digo, às vezes Deus usa situações difíceis, mas para um bem maior lá na frente. E muitas das vezes a gente, por não entender, a gente começa a questionar, a murmurar: Deus, por que tu permite isso na minha vida? Eu vou para a tua igreja, eu canto, eu levo a tua palavra, e tu permite que aconteça isso comigo. Aleluia. Queridos, Deus Ele sabe o que faz. Basta nós somente confiar e entender, porque Ele usa a situação difícil da nossa vida, a situação complicada, para que lá na frente o nome dEle seja glorificado e exaltado. Prova disso é o povo que saiu lá do Egito, e mesmo no deserto, a gente vê que foi um dos lugares que Deus mais fez milagre e mais entrou com providência na vida do povo. Foi no período difícil que ele estava caminhando em direção a Canaã. Aleluia. Então não desanime, não para, porque Deus, Ele é fiel para prover, para entrar com a providência em nome de Jesus. Aleluia. Então naquele versículo ele fala a respeito de um chamado Zaqueu. A gente sabe que onde Jesus passa, alguma coisa acontece. Mas para alguma coisa acontecer, nós temos que chamar a atenção dele de alguma forma. Nós temos que gritar na presença dele, orar, clamar, aleluia, porque muitos assim aconteceram. E quando Jesus ia passando, eles de alguma forma chamaram a atenção de Jesus. Alguns gritando, outros tendo encontro com ele e outros tocando nele, aleluia. Cada um tem uma forma diferente de chamar a presença do Senhor.
Eu não sei qual é a tua, mas que nessa noite você possa estar se atraindo à presença dele, porque ela é real nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra fala que uma dessas caminhadas, Jesus ele ia passando a cidade chamada Jericó. A palavra não fala que ele ficou ali hospedado, que ele parou ali. A palavra fala que ele estava de passagem, estava passando. Aleluia. E fala que naquela cidade havia muitas pessoas, queridos. Embora um lugar pequeno, havia sempre uma multidão. E onde Jesus ia, eu costumo dizer que era sempre cercado por pessoas, que era tão difícil chegar até ele, se aproximar dele, aleluia, devido ao número de pessoas que estavam ao seu redor. Mas fala que naquela cidade também havia um homem por nome Zaqueu. A palavra fala que ele era de pequena estatura e era chefe dos publicanos. Ou seja, publicano é aquelas pessoas que cobravam impostos. Eram pessoas ricas. E Zaqueu, por ser chefe deles, de certa forma era mais rico, ganhava muito mais do que aqueles homens. Só que aqueles publicanos, ele não tinha uma visão, aleluia, de boa aparência pelos moradores, pelaquela sociedade, pelas pessoas da lei. Mas por quê? Porque assim como eles coletavam impostos naquela cidade, eles coletavam além do que podia. Aleluia. E as pessoas tinham a visão dele como pessoas traidoras, enganadoras, falsas, até roubadoras, porque eles faziam isso devido ao Império Romano, saqueavam das pessoas além do que era necessário. Eu quero dizer que assim como aqueles homens, aquelas pessoas tinham uma visão a respeito deles, pelas atitudes que eles tinham, pelo que eles faziam e pelo que eles viviam. E perante a multidão, a sociedade, qual é a visão que ele tem de mim e de você, de acordo com as nossas atitudes no nosso dia a dia, do nosso andar, do nosso falar? Como a Bíblia diz, né, nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunha, porque onde quer que nós vamos, tem pessoas em casa, no trabalho, nas ruas, e todos eles prestam atenção na nossa maneira de ver. E nós sabemos, queridos, que a nossa maior, aleluia, testemunho não é nem o que nós falamos, o que nós pronunciamos, é o nosso jeito de andar, de viver e de se comportar. E mais além disso, assim como aquelas pessoas tinham a visão a respeito daqueles homens, qual é a visão que Jesus tem de mim e de você quando ele se inclina e olha cá para a terra? Quando ele olha para mim e para você, será que nós temos verdadeiramente agradado ele? Será que nós temos verdadeiramente vivido uma vida de acordo à vontade dele? Aleluia, queridos. Só que quem é que estava naquela cidade? Era aquele homem que não faz acepção de pessoas. Era aquele que não rejeita uma alma, uma vida, um coração quebrantado, não rejeita um pecador. Aleluia. E a palavra fala que Zaqueu, ele tinha curiosidade de conhecer Jesus. Mas por quê? E como costumo dizer, naquele tempo, a fama de Jesus andava em vários lugares, vários quilômetros. E aquelas pessoas que nunca teve o contato com ele, de certa forma já ouviu falar a respeito dos milagres que ele fazia, dos prodígios que ele fazia. Então, de alguma forma, ouviu falar de Jesus. A palavra fala que Zaqueu ele nunca tinha visto Jesus, mas ele tinha dentro dele a curiosidade. Eu acredito que alguém chegou até ele e falou: está na cidade agora aquele que faz maravilha, aquele que faz prodígio, aquele que faz milagre acontecer, aquele que muda a história, aquele que muda a situação. E sabe quem é que está naquela cidade? É o mesmo que está aqui hoje. Aleluia, é aquele que mudou a tua situação, é aquele que mudou e continua mudando a tua história, a minha história, é aquele que continua mudando, querido, o cenário. Aleluia. Deixa eu dizer, cada um de nós, querido, passamos por tanta coisa, que sabe que se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia dele, nem eu nem você estaríamos aqui. Aleluia. Já passei por tantas coisas, querido, que eu olho assim e falo: Deus, eu não entendo esse amor que tu tem por mim. Aleluia, queridos, porque não era para eu estar aqui desde o meu nascimento, como eu já disse uma vez, porque eu tive complicação devido ao meu pai fumava demais, nasci com papel respiratório. E segundo minha mãe conta, que mesmo eu ainda arrastando o bebê, eu botei um objeto na boca. Fiquei, acho que um dia ou foi dois, entalado todo roxo, a ponto de ter que colocar uma sonda para tirar aquilo. Aleluia. E depois de já grande, ainda menino, eu caí de uma ponte de uns 3 metros de altura de bicicleta em cima de pedras. Só fiz focar a boca, mas não teve dano pior. Aleluia. Queridos, foram tantas coisas. Pisei no escorpião descalço, sem ver no escuro, e a ponto dele não me enferruar, não me picar. Aleluia. Eu sei que tudo isso foi a graça de Deus. Eu sei que a tua vida é diferente. O quanto de livramento que Deus tem nos dado, tem te dado, até mesmo se nós percebemos, o maior livramento que Deus tem nos dado é que enquanto nós dormimos, aleluia, nós dormimos,
e Deus está guardando. Aleluia. Prova é que você está aqui hoje, está aqui respirando, está de pé. Aleluia. Ele nos deu essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Zaqueu, ele tinha aquela chama acesa dentro dele. Eu preciso conhecer esse homem. Eu preciso ver com meus olhos esse homem que as pessoas falam que faz isso. Aleluia. E ele tinha algum obstáculo, querido. Primeiro, a multidão que cercava Jesus. Segundo, a palavra fala que ele era de pequena estatura. Aleluia. E outra que ele vai encontrar mais na frente é a árvore. E o que é que ele vai fazer quando Jesus está vindo andando com a multidão? Eu acredito que a passos lentos, porque ele não tinha como andar rápido devido àquelas pessoas apertando ele. Aleluia. E o que é que ele faz? A palavra fala que ele corre adiante. Aleluia. E ele sobe numa árvore, numa figueira. Aleluia. Que ele fala, porque certamente ele vai passar por aqui. Aleluia, queridos. E Zaqueu nos ensina aqui uma lição. Ele queria ver Jesus, só que ele não correu lá para trás, porque ele sabia que Jesus não ia passar mais por ali. Ele falou, eu vou correr lá adiante, porque eu sei que Jesus vai estar ali. Então, queridos, é adiante que Deus quer que a gente vai para ter encontro com Ele. É adiante que Deus quer que eu e você se encontrem para poder ver Ele, para ter uma obra com Ele. Aleluia, porque lá no passado, aleluia, é passado, querido. Se Zaqueu esperasse lá onde ele já passou, ele não ia ver, ele ia perder, porque Jesus não estava mais lá, ele estava indo adiante. Aleluia. E a palavra fala que ele corre adiante e subiu numa figueira para ver, porque Jesus havia de passar por ali. Aleluia. Eu imagino Jesus vindo a passos lentos naquela multidão, curando um aqui, levando a palavra para outra ali. Aleluia. E Zaqueu lá na expectativa, ele vai passar por aqui. Agora eu vou ver ele. Aleluia. E a palavra fala que é ver Jesus ali. E quando Jesus chega naquele lugar, aleluia, a multidão toda com ele, para Jesus para, aleluia. E eu acredito que aquela multidão já ficava esperando alguma coisa diferente de Jesus. Quando Jesus parava, quando ele falava, vai sair alguma coisa daí. Eu imagino Jesus parando, olhando para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. Aleluia. Se Zaqueu, que eles nunca tinha visto Jesus, nunca tinha conhecido Jesus pessoalmente, então eu acredito que Jesus também nunca tinha visto ele, não tinha conhecido ele, mas Jesus é aquele que sabe de todas as coisas. Ele sabia e chamou ele pelo nome, aleluia, como fala que Deus chama cada coisa pelo seu nome, assim como as estrelas. E fala, Zaqueu, aleluia, desce depressa, aleluia. E interessante é que aquelas pessoas que estavam com Jesus, nenhuma notou que tinha alguém em cima daquela árvore. Ninguém daquelas pessoas que estavam ali notou que tinha um homem ali em cima. Aleluia. Mas Jesus notou. Aleluia. Quem sabe você tem passado por coisa, tem feito coisa, tem ajudado alguém, tem feito alguma coisa por alguém, mas esse alguém não tem reconhecido o teu valor, não tem reconhecido o que você tem feito ou o que você faz. Aleluia. Mas Jesus é aquele que reconhece, querido. E se for para ele, a palavra fala que nada é em vão, é uma recompensa. Aleluia. Jesus é aquele, querido, que recompensa que nada passa em vão, porque Ele não é Deus de balde, Deus não é Deus em vão. Aleluia. Se você faz para Ele, que Ele dá uma recompensa, a maior recompensa pode não estar aqui, mas está nos aguardando lá no céu. Aleluia. E uma coisa que Jesus fala para Zaqueu, que serve para mim e para você, Ele fala, desce depressa. Jesus tem pressa, querido. Aleluia. Quanto chamado que Ele tem na minha e na tua vida, quantos recados já recebi, Deus falou assim, olha, Deus está querendo te usar. Ele fala que tem pressa. Deus, Ele tem pressa, querido. Por que Deus tem pressa? Porque a gente vê o que está acontecendo no mundo. Aleluia, quantas vidas estão perecendo, quantas pessoas que estão aí necessitando. A palavra fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Aleluia, o tempo que eles estão se abreviando. E não é tempo de nós ficar mais acomodados, ficar parado, prostrado. Aleluia, querer fazer no nosso tempo, na lentidão. Jesus fala, Zaqueu, desce depressa. Não é para você demorar aí não. Não é para você ficar à vontade não, é agora. Estou querendo que você desce agora. E a palavra fala que Zaqueu, ele desceu exatamente depressa. Aleluia. Então desça depressa, querido. Se apresse a aceitar o Senhor. Se apresse em cumprir o chamado que Deus tem na tua vida. Se apresse em obedecer a voz do Senhor. Se apresse em estar na presença do Senhor. Aleluia. Porque Deus, Ele tem pressa, Ele conta com você. Ele conta comigo, contigo, porque Deus, Ele fez um chamado para nós, querido. Não foi para nós ficar prostrado, parado. Não foi para nós ficar estacionado. Zaqueu podia muito bem ficar em cima daquela árvore, ver só Jesus lá, falou, agora eu vi, deixa ele embora. Meus olhos agora já viram, já sei quem é ele. Agora deixa ele seguir o caminho dele. Mas não, Deus tinha um propósito com ele ali naquele lugar.
Aleluia, porque onde Deus vai e o que Ele faz não é em vão. Aleluia, porque onde Ele ia, assim como muitas pessoas estavam necessitando dele, mas Deus, Ele tinha um tratamento especial com alguém em algum lugar. Aleluia. E naquele lugar foi com Zaqueu. Fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me comi por lá na tua casa. Aleluia. Ele não esperou Zaqueu convidar, não. Ele não falou assim, Zaqueu, eu posso entrar na tua casa? Eu posso jantar lá, almoçar, tomar um café? Eu posso entrar lá e falar, Zaqueu, hoje me comi por lá na tua casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, queridos. E a palavra fala que Zaqueu, ele desceu, e aquelas pessoas que estavam com Jesus começaram a murmurar, dizendo, quer entrar para ser hóspede de um homem pecador? Aleluia. Infelizmente é desse jeito, querido. Muitas pessoas assim estavam rodeadas com Jesus, ouviam o ensinamento de Jesus, ouviam as pregações que ele falava, mas murmuravam pelo bem que Jesus fazia. No dia de hoje é assim, querido. Muitas pessoas dizem, eu sou evangélico, eu sou crente, aleluia, mas está murmurando, está criticando, está apontando alguém. Hoje em dia, quantas pessoas estão sendo apedrejadas, não por pedra, que nem aquela mulher, mas por palavras. E infelizmente, querido, não é pessoa de longe, não é pessoa que nós conhecemos, é pessoas próximas, pessoas da casa, da igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Promete que aquelas pessoas que estavam com Jesus, mas fazia isso. Quem sabe você tem feito algo para Deus, está fazendo, se esforçando, e alguém está dizendo, olha lá, o santinho, a santinha. Eu sei como é isso, querido. Quem sabe você está aqui louvando, alguém fala lá, está lá se aparecendo, querendo louvar melhor. Quem sabe você está pregando, se esforçando, e alguém está dizendo, olha lá, está lá querendo se aparecer, está lá querendo fazer melhor que os outros. Queridos, Deus, Ele sabe, você e Deus. Não ligue para o que os outros falam, para o que os outros pensam. Porque se Jesus pensasse pelo que a multidão falava, Ele não batizava, não libertava, não curava ninguém. Glória Ele não fazia o milagre dele. Então ouça e fica atento apenas à voz do Senhor. Porque é Ele que sabe o melhor para você. É Ele que tem o melhor para você. Porque se depender de muitos, querido, você teria já parado há muito tempo, não teria evoluído, crescido na graça do Senhor. Aleluia. E a palavra fala que Ele vai para lá, para a casa do pecador. Aleluia. A qual muitos rejeitavam. Aleluia. Eu sei que muitos não gostavam dele devido ao que ele fazia. Mas graças a Deus, querido, que Deus, Ele não vê como vê o homem. Foi assim que Ele falou para o profeta Samuel. Ele viu aquele homem lá, o filho de Eliabe formoso. Aleluia. Dia segue, se é esse, certamente é esse. E Deus fala assim, não atente para a aparência, porque Deus não vejo como o homem vê. Aleluia. Se Deus visse como o homem vê, queridos, todos nós estávamos perdidos. Aleluia. Mas a visão dele é diferente. Muitas pessoas viu um pecador, viu ali um homem traiçoeiro, mas Deus, Ele olha além da aparência. Deus, Ele olha para aquela pessoa pode se tornar. Aleluia. Exemplo, a gente vê que tantas pessoas que vêm de uma vida, aleluia, transtornada, que fazia e aprontava, que muitos davam como não tinha jeito, como não tinha solução, mas quando a gente vê pregando, louvando na casa do Senhor, sendo ferramenta usada poderosamente por Deus, porque Deus, Ele viu, mas Ele não viu só aquela situação, Ele viu que aquela pessoa podia se tornar além. Aleluia. Ele olha para mim e para você, Ele viu que nós podemos se tornar. Agora vai depender de mim e de você, querido, porque Deus, Ele faz a obra, mas nós temos que dar o primeiro passo. E o segundo passo Ele nos ajuda a dar. Aleluia. Eu imagino ali Jesus na casa de Zaqueu, dando ensinamento, conversando. Aleluia. E aquelas pessoas imaginando o que Jesus estava fazendo lá. Glória a Deus. Interessante, querido, é que Zaqueu fala assim, Senhor, todas aquelas pessoas que eu roubei, que eu enganei, eu restituirei 4 vezes mais. E sabe o que eu achei interessante, mas ainda porque se a gente vê a parábola do jovem rico, Jesus, Ele pediu, Ele deixa teus bens e me segue. Mas só que com Zaqueu foi diferente, ele não precisou pedir. Ele não precisou falar assim, Zaqueu, larga isso aqui, dá essa riqueza que você tem, me segue. O próprio Zaqueu, ele tomou essa atitude, querido. O próprio Zaqueu, ele fez diferente. Aleluia, Senhor, eu vou largar isso por amor a Ti. Aleluia, quem sabe na casa dele tinha muitos bens, ele tinha toda aquela riqueza que ele conseguiu, mas nada daquilo conseguiu preencher o vazio que quem sabe ele tinha no peito. Quem sabe aquela riqueza que ele tinha não trazia a felicidade que ele queria, porque às vezes que nós temos tantas coisas, mas se não tiver Deus, não tem nada. Vai ter sempre a falta de alguma coisa. Aleluia. Zaqueu, ele toma aquela atitude. Glória a Deus. Jesus fala, hoje veio salvação a essa casa. Glória a Deus. Porque a salvação
salvação vem, querido, quando nós abrimos mão de nós mesmos, quando nós rejeitamos a nossa própria vontade, quando nós rejeitamos o pecado, o mundo, e fala assim: Senhor, eis-nos aqui, aleluia, entra aqui, porque aconteceu a mudança, porque o dono da mudança, porque a mudança entrou naquela casa, aleluia. E não só entrou na casa de Zaqueu, como também entrou na vida dele, aleluia. E foi naquele momento que a mudança aconteceu, queridos. Convida Jesus para estar na tua vida, na tua casa, aleluia, porque Ele quer. Eu falei que a bênção do Senhor é real, está em todo lugar, mas ela quer que nós incomodamos ela, que nós buscamos ela, aleluia, para que assim Deus Ele possa manifestar. Aquelas pessoas lá, quem sabe depois que Jesus saiu, já viu a diferença de Zaqueu, já viu outro semblante, já viu um brilho diferente dele, porque é exatamente assim, queridos. Onde eu morava tinha umas meninas lá, aleluia, que viviam uma vida aqui pela misericórdia, mas certa vez eu voltei lá, não tinha contato, e eu notei algo diferente. Eu falei: fulano está diferente, está mais radiante. Falou: tu não soube não, o que houve? Todas elas aceitaram Jesus Cristo. Falei: oh, glória a Deus, é isso, querido. Imagina que depois daquele dia aquelas pessoas olharam para Zaqueu e já não viu mais aquele homem pecador, não viu mais aquele homem enganador. Eu já acredito que já viu um homem de Deus agora, viu um homem diferente, onde a graça, a presença do Senhor é constante na vida dele, aleluia, porque ele se permitiu uma mudança acontecer, aleluia. Aquela mudança, quem sabe ele estava querendo há muito tempo, mas muitos estavam ali, não tinha levado uma palavra para ele. Quem sabe muitos daquela multidão não se esforçou, não se interessou de ir até lá, só apontando: aí um pecador, aí um roubador. Mas não chegou até lá e falou assim: olha, Jesus te liberta disso, Jesus ele tem um caminho diferente para você. Mas não, que ele sabe por quê? Porque para apontar é fácil, porque para criticar, para falar é fácil, mas chegar lá e fazer uma atitude diferente, levar uma palavra diferente, uma palavra de incentivo, de conforto, é difícil, aleluia. E quantos de nós, eu digo por mim mesmo, muitas das vezes estamos à procura de uma palavra dessa, e é tão bom, querido, quando nós achamos uma pessoa, quando nós achamos um ombro amigo, alguém para falar, para desabafar, aleluia. E principalmente o Espírito Santo. Ele é um amigo constante, querido, que quer que nós desabafamos com Ele, que nós falamos com Ele, e às vezes Ele é a última pessoa que nós falamos. Às vezes nós falamos para um, para outro, para o amigo, para aquela pessoa que a gente confia, mas o Espírito Santo está lá esperando te falar, e a gente não fala para Ele, aleluia. Então conte tudo para Ele, fala para Ele, porque Ele sabe como levar o Pai, com gemidos e inexprimíveis. Ele sabe interceder por mim e por você, mas fala para Ele, aleluia. Jesus é fiel. E a palavra fala aqui para encerrar no capítulo 19, querido, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é que se havia perdido, querido? Era nós. A palavra não está falando apenas com Zaqueu, porque assim como o homem errou, todos nós estamos em estado de perdição, aleluia. Mas Jesus veio para salvar aqueles que se havia perdido, ou seja, eu e você, aleluia. Ele veio para salvar e libertar. Agora uma coisa, que Jesus ele veio primeira vez na terra, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento, ele veio para os pecadores, aleluia. Mas na segunda vez que ele vier, ele vai vir por aqueles que estão arrependidos, aleluia. Ele veio para os pecadores, mas voltará para os arrependidos. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que nós somos falhos, sim, que nós pecamos, mas não podemos viver uma vida de pecado. Pecar, todo mundo peca, mas não podemos ser escravos do pecado, queridos. Aleluia. A mudança aconteceu na vida de Zaqueu, todas aquelas pessoas tiveram que ver. Aleluia. A mesma mudança acontece na minha e na tua vida, porque Deus é fiel e as pessoas ela nota cada dia. Aleluia. Então fica firme. Aleluia. Esteja na posição para encontrar com Cristo, para ter um encontro com Ele. Esteja na posição para receber algo grande dele. Eu não sei o que você tem pedido, o que você tem colocado na mão do Senhor, mas é necessário nós pedir Ele para nos preparar, para receber a bênção, para estar na posição. Sabe por quê? Porque às vezes que nós pedimos algo a Deus, Deus até dá, mas só que às vezes nós não sabemos administrar isso na posição, e é como a água que nós colocamos em nossas mãos, ela escapa pelos dedos, aleluia. Então esteja firme na posição, aleluia, e peça a Deus para te capacitar cada dia mais, porque você pode, porque você vai além, porque Deus ele garante isso. E assim essa oportunidade em nome de Jesus.